A Mainetti vai trazer mais detalhes para a gente sobre essas negociações e, é claro, a preocupação de Tarcísio de Freitas, que defende candidaturas de candidatos mais de centro, né, Misael? Seja bem-vindo, uma boa tarde. Ninguém quer perder espaço, ainda mais no Senado. Cássio, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o 3 em 1, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Ele está pensando numa estratégia de conseguir uma cadeira no Senado que seja de direita, mas também tentar uma de centro, porque essa de centro, ela justamente quebraria essa equação, né? Atrapalharia a esquerda a conseguir uma cadeira. Então, ele imagina que é melhor ter essa estratégia, uma de direita e uma de centro, do que tentar, por exemplo, 2 cadeiras de direita ou 2 cadeiras bolsonaristas, porque isso traria mais vantagem para o presidente Lula e para os candidatos de esquerda. E quando a gente fala candidatos de esquerda, a gente está falando, por exemplo, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pode ser aí um nome para tentar uma cadeira no Senado nestas eleições. A gente já sabe da vontade de Tarcísio de Freitas ter Guilherme Derrite como senador. Guilherme Derrite, que agora é do PP e foi secretário de Segurança Pública dele. Essa já é uma vontade, né, já muito decidida, muito declarada. Ontem, Tarcísio de Freitas também falou sobre isso. E aqui a gente já tem vários nomes, tá, para analisar aí na discussão de vocês. Por exemplo, Ricardo Salles, ele que é deputado federal pelo Novo, já foi ministro na gestão Bolsonaro. É um nome também que tenta uma cadeira no Senado. Tarcísio de Freitas estaria justamente preocupado, então, com este segundo nome para afastar a esquerda. Agora, tem outras situações que acontecem de maneira simultânea. Eduardo Bolsonaro está cassado, mas ele já deu aí indicações, ele já indicou, deu a bênção dele, vamos dizer assim, para Gil Diniz, do PL. A gente tem também Marcos Feliciano, ele que é do PL, um pastor já muito conhecido, também conhecido pelas acusações de homofobia, também é um nome que tenta o Senado. Então, são vários nomes de direita, vários nomes bolsonaristas aí, raiz, tentando uma vaga, mas Tarcísio de Freitas parece preferir essa estratégia direita mais centro. Aproveitando a oportunidade, conversei agora há pouco com o deputado federal Guilherme Derrite, do PP, sobre esse assunto. Ele disse, abre aspas, meu foco está totalmente na disputa pelo Senado, conforme decisão construída junto ao meu grupo político. É algo que foi pensado e trabalhado com responsabilidade. Quero ter a oportunidade de participar do debate político para ajudar a reformular nosso sistema de justiça criminal em defesa de uma sociedade mais segura e que não seja refém do medo, fecha aspas. Está aí a declaração de Guilherme Derrite, do PL, um nome que, é fato, ganhou relevância na gestão de Tarcísio de Freitas como secretário de Segurança Pública. E quando a gente fala em relevância, a gente fala de pragmatismo em acabar com o crime organizado, e também falamos em alta letalidade quando a gente ouve, por exemplo, especialistas de esquerda analisando os números e toda a situação. Bom, não falta material, não faltam nomes para vocês conversarem aí sobre cadeiras para o Senado. Cássio. Valeu, Misael. Obrigado pelas informações, trazendo mais detalhes e bastidores em relação a essa disputa para o Senado aqui no estado de São Paulo. E olha, gente, vamos ser bem claro agora, colocar aqui nome em cada um, pelo menos, desses candidatos, porque a gente tem aqui no estado de São Paulo aí 2 cadeiras e diversos candidatos. Seria, né, a dobradinha, pelo menos, que a direita esperava, de Eduardo Bolsonaro, que acabou se inviabilizando, e também Guilherme Derrite, que acabou dando essa entrevista para o Misael Mainetti, dizendo que o foco dele está justamente na disputa pelo Senado. Derrite, na avaliação, inclusive, de alguns integrantes do Palácio Bandeirantes que eu tenho conversado nesses últimos dias, ele tem um alinhamento mais para o lado do Bolsonaro. Não seria esse centro-direita que o Tarcísio está buscando, ou seja, aquela vaga que seria ocupada por Eduardo Bolsonaro ficou para Derrite. Por isso que Tarcísio de Freitas dialogou, conversou quando visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de conseguir engatar, pelo menos, né, um candidato ao Senado um pouco mais de centro, que trouxesse, pelo menos, né, esse eleitor de centro para essa disputa. E por que isso? Porque ainda não ficou claro
quais serão os candidatos da esquerda. Se fala muito em Fernando Haddad, em Marina Silva, em Simone Tebet, pode até mesmo, até um pouco mais mínima chance de Geraldo Alckmin, enfim, são nomes fortes. E pelas pesquisas que já foram feitas previamente, esses nomes da esquerda aparecem como favoritos e Guilherme Derrite ali na terceira, quarta colocação. Por isso, esse sinal de alerta ligado aí para o próprio governador do estado, Tarcísio de Freitas. Ô, Piperno, eu quero te ouvir se realmente essa preocupação de Tarcísio de Freitas é válida e se os candidatos da esquerda que estão sendo especulados, realmente eles têm essa força. Olha, primeiro que, vejam, eu acho que é muito legítimo e do ponto de vista eleitoral é um olhar muito pragmático esse do governador Tarcísio em querer expandir o espectro político com o qual ele se comunica. Chamar o Derrite, por exemplo, de um candidato de centro ou de centro-direita, eu acho que aí é muita liberdade poética também, né? Da mesma forma que dizer que a Simone Tebet é de esquerda, eu diria que é um certo, né, no mínimo um certo exagero. Mas eu acho que é um jogo ainda muito aberto, até porque de todo esse monte, o único que de fato é candidato ao Senado é o Derrite. Fernando Haddad, por exemplo, o presidente Lula sonha tê-lo aí como candidato a governador. Haddad corre dessa possibilidade. O Lula, por exemplo, aliás, dessa entrevista, ele falou que ainda não desistiu, por exemplo, de convencer o Rodrigo Pacheco lá em Minas. Então, eu acho que é tudo muito aberto por enquanto. O Derrite está bem posicionado em pesquisas, é verdade, abaixo do, enfim, de Fernando Haddad, mas se o Haddad, por exemplo, não confirmar a sua candidatura, o campo aí ligado ao presidente Lula também vai ter que garimpar um outro nome. Esse nome não existe. Lembrando que a Mara Gabrilli, que se elegeu em 2018, não será candidata à reeleição, o que tudo indica. Parece que ela, inclusive, deseja uma candidatura a deputada estadual. Quer ficar aqui em São Paulo. O outro nome eleito naquele pleito foi o do Major Olímpio, morreu. E aí o suplente dele, o Jordano, também, ao que tudo indica, não será candidato à reeleição. É tudo muito aberto. Em relação a Derrite, eu acho que os adversários deveriam, de fato, se concentrar e olhar com lupa os indicadores da violência aqui em São Paulo, porque na cidade de São Paulo, por exemplo, em 2025, diminuiu, é verdade, o número de furtos e de assaltos, mas em compensação, tragicamente, aumentou de homicídios. Inclusive, olha só, a gente recebeu um recado aqui do Paulo Albani, mandou aqui, né, na nossa interação, olha, Derrite não vai ganhar, não terá voto da segurança, nós lembraremos dele. Então, o pessoal participando aqui do nosso querido 3 em 1. Alan Gani, eu quero te perguntar agora também, inclusive, o Piperno levantou essa bola que é interessante. Será que os candidatos da esquerda, seja Fernando Haddad, Marina Silva, Simone Tebet, eles que são fortes ou a direita que não está conseguindo achar um candidato tão competitivo? Olha, eu vejo que a direita tem candidatos competitivos, né? Eles não são de centro, mas são competitivos. Então, por exemplo, o Guilherme Derrite, para mim, é bastante competitivo. Por mais, o Piperno trouxe aqui um dado, o aumento de homicídios, por mais que isso seja verdade, há uma percepção de que o Guilherme Derrite faz um bom trabalho na segurança pública aqui em São Paulo. É claro que o aumento da criminalidade não depende só de ações dele. Aliás, se dependesse só de ações dele, provavelmente a criminalidade diminuiria. Mas, sobretudo, a criminalidade é muito alta por conta da impunidade. Esse é o principal ponto. Aí que está o principal gargalo, né? Você pega... O Palumbo já falou que prendeu 8 vezes a mesma pessoa, o cara dava risada na cara dele, porque sabia que ia ser solto, né? Então, essa impunidade aí. Então, o Guilherme Derrite é um candidato competitivo, o Piperno, assim como o Ricardo Salles também é um candidato competitivo. Já foi ministro, tem uma identificação muito forte com o Bolsonaro. E vamos lembrar, o Bolsonaro, tudo bem que ele agora está preso, né? Isso vai dificultar, mas lá na eleição passada, ele fez um monte de senador, hein? Só transferindo voto. Então, talvez essa missão agora seja para o Flávio. Então, o Flávio pode ser esse interlocutor e a capacidade de transferência de votos da família Bolsonaro não é pequena.